Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, acredito que muitos de vocês já tiveram aquela dúvida quando se depararam com algum projeto ou algum STL diferente em qual filamento poder usar para essa determinada aplicação. No vídeo de hoje eu vim aqui para ajudar vocês com isso. Vou estar explicando um pouquinho das propriedades e de aplicações de alguns filamentos. Meu nome é Vinícius Lar, faço parte da GT Max 3D e estou aqui para auxiliar vocês no vídeo de hoje. Já aproveitando que vocês estão aqui, deem um like no vídeo, ativem o sininho e nos apoiem a estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Vamos lá pessoal, hoje vamos começar falando de um dos materiais que é um dos mais utilizados na impressão 3D, que seria o filamento PLA. O filamento PLA ele é um filamento muito interessante e ele é um dos mais utilizados, como eu citei anteriormente, na impressão 3D. Por quê? Porque ele é um material que ele possui um baixo índice de contração e ele é um material que ele tem um alto índice de compatibilidade com impressoras. Por quê? Para você imprimir o PLA, você vai precisar de uma temperatura na mesa de mais ou menos 60 graus e de uma temperatura de bico de mais ou menos 215 graus. Isso pode variar de acordo com o equipamento e de acordo com o perfil que você vai estar utilizando, mas a média seria mais ou menos essa. E por que o PLA ele é interessante por conta da baixa contração? Porque ele pode ser utilizado em impressoras abertas e porque ele pode ser utilizado principalmente para peças que demandam de um controle dimensional maior. Porque como a contração dele é centesimal, da maneira que foi projetado a peça ou o STL, é praticamente a maneira que ele vai ser impresso. Então isso é um ganho muito interessante para determinadas aplicações. Ele também é um material que possui um alto índice de qualidade superficial da peça. Então, as peças em PLA elas vão ter um brilho característico e também vão ter uma qualidade elevada. Ele é um material que é muito indicado para peças que podem ser utilizadas para moldes, peças de decoração, peças que têm uma alta necessidade de acabamento externo. Porém, ele é um material que ele tem um baixo índice de resistência mecânica e também de resistência térmica. Essa seria uma das desvantagens do PLA. Então é necessário, quando for fazer uma aplicação com material PLA, a gente se atentar nesses quesitos. A peça que eu vou fazer, ela é uma peça que ela precisa de resistência mecânica, né? Vai ter uma aplicação mecânica, é uma peça que vai ter exposição à temperatura, até qual temperatura que ela vai ficar exposta? Não, ela vai ser uma peça de decoração. Ou a peça ela vai ser somente para um guia, um gabarito ou uma validação de um projeto. PLA seria interessante por conta disso. Um outro material que seria muito interessante também seria o material PETG. O material PETG ele é um pouquinho diferente do PLA, mas eles são bem parecidos. Ele também é um material que ele tem um alto índice de compatibilidade com impressoras, né? Podendo ser impresso até em impressoras abertas. Ele é um material que também tem a contração baixa e ele é um material que, ao contrário do PLA, ele já vai ter uma resistência térmica e mecânica maior. Com isso, permite que eles tenham aplicações já mecânicas e ele também é um material que ele tem um certo índice de resistência química. Então ele também, para algumas determinadas aplicações, ele pode funcionar muito bem para esse tipo de aplicação. O PETG, ele tem aí uma necessidade de ser impresso numa temperatura por volta de 85 graus de mesa e numa temperatura de bico de hot end de por volta de 245 graus. Assim como o PLA, ele é um filamento food safe, só que por conta dele ter uma maior resistência mecânica, uma maior resistência térmica e até um certo grau de resistência química, até para aplicação de produtos de limpeza e tudo mais, ele vai ser mais indicado para essa determinada aplicação. Um dos outros materiais que também é muito utilizado na impressão 3D, um dos mais utilizados inclusive, seria o material ABS. Vocês com certeza já ouviram falar desse material. Qual que seria a recomendação de aplicação do ABS? O ABS ele é um filamento que a gente gosta de chamar ele de custo-benefício. Por quê? Porque ele tem um custo, um valor mais baixo e ele oferece características muito interessantes em relação aos outros filamentos. O ABS ele tem uma ótima resistência mecânica, uma ótima resistência térmica, ele também tem um ótimo acabamento superficial da peça. Qual é a desvantagem do ABS? Não são somente aí pontos positivos. Um ponto negativo no ABS seria a contração. Ele é um material que, ao contrário do PLA e do PETG, ele já vai ter uma contração maior, por volta de 0,8%. Então isso já vai influenciar na peça final. Se você tem uma peça de encaixe, uma peça de aplicação, é necessário
no projeto ou no STL, quando você for realizar o fatiamento, que você faça esse redimensionamento levando em conta a contração. Tirando isso, uma nossa recomendação para o ABS é que ele seja impresso em impressoras fechadas. Justamente por conta da contração, a impressora fechada, que tem um controle maior de caloria dentro da área de impressão, ela consegue ter um resultado melhor, uma performance melhor imprimindo ABS, e consequentemente as peças vão ter um resultado muito mais interessante. Pensando na parte de aplicação de engenharia, quando você pensa em realmente uma peça de aplicação, a gente pode até sair um pouco do ABS, a gente já entra num outro filamento, que seria o Tritan. O Tritan, ele é da família dos copoliésteres e ele tem 3 vezes mais resistência do que o ABS. Então, para peças que vão precisar aí de resistência a impacto, resistência mecânica, até uma resistência térmica superior ao do ABS, que chega aí por volta de 120 graus, o Tritan ele vai ser principalmente utilizado para peças que vão ter aí contato com o ambiente, Ele tem uma certa resistência aí às intempéries. Ele é um filamento que para resistência mecânica ele vai ter uma certa flexibilidade que vai auxiliar nessa determinada aplicação. O Tritan, assim como o ABS, ele vai ser um material que vai ter um certo nível de contração, então é recomendado imprimir o Tritan em impressoras fechadas para um melhor resultado nas suas impressões. O Tritan, ele também é um material que ele vai ter que ser necessário utilizar uma temperatura maior de bico e uma temperatura maior de mesa, por volta de 120 graus de temperatura de mesa e de 275 graus a 280 na temperatura de hot end. Tirando esses pontos aí que a gente pode considerar negativos, para determinadas impressoras, que não conseguem atingir essa temperatura para imprimir o Tritan ou que não são fechadas, o Tritan ele vai ter uma excelente aplicação para esse nicho da engenharia, Ele vai ser um material aí que, por exemplo, nós utilizamos em algumas peças impressas nas nossas impressoras, determinado a essa característica de resistências, essas aplicações aí que o Tritan tem uma performance excelente. Agora, indo mais a fundo, em aplicações de engenharia, nós temos também o filamento nylon. O filamento nylon, ele já é um filamento que ele é um pouco mais chato, vamos dizer dessa maneira, de ser impresso, Ele tem aí uma contração bem alta, uma certa sensibilidade à umidade, porém, utilizando os parâmetros corretos e fazendo o armazenamento correto do filamento, ele é um filamento que ele vai te dar um resultado muito impressionante. A gente tem aí peças de nylon que conseguem aí aguentar mais de 500, 600 quilos, peças impressas, pessoal, aí. Então a gente tem aí um material muito interessante, principalmente por conta do nível de flexibilidade, que auxilia ele a ter uma resistência mecânica maior. Um dos detalhes importantes do nylon é que para a impressão do mesmo é necessário utilizar cola bastão, A gente recomenda a Scott da 3M para fazer a fixação da peça na mesa, durante a impressão. Então, se a sua aplicação tiver uma demanda de uma alta resistência mecânica e flexibilidade, o nylon seria o filamento mais indicado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Caso tenha ficado mais alguma dúvida sobre algum outro filamento que não apareceu aqui no vídeo, podem entrar em contato com a gente ou pelos comentários do YouTube, pelo direct do nosso Instagram ou até pelo nosso WhatsApp, que o pessoal vai estar deixando aí para contato. Bom, pessoal, a gente agradece por vocês estarem acompanhando a gente até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.